Olá pessoal, eu sou o Pablo, enfermeiro do NEPS, e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao uso da sonda vesical de Demora. Então, em relação ao conceito e à finalidade da sonda vesical de Demora, ou então catéter vesical de Demora, ele é um dispositivo tubular que geralmente vai ser confeccionado em látex ou silicone, a depender do fabricante. E ele vai ser introduzido na bexiga, através da uretra, com a finalidade de promover a drenagem contínua da urina. Por isso que o nome que a gente dá é de demora, porque ele vai permanecer por um longo período de tempo introduzido até a bexiga desse paciente. Em relação à indicação, pesquisas elas já indicam que a sonda vesical de demora ela pode também ser nociva ao paciente. Então nós temos que ter uma certa limitação da utilização dessa sonda vesical de demora. Não tem um uso desregrado dela. Então, é optado por não usar o catéter urinário ou a sonda vesical de demora, exceto nas seguintes situações que a gente lista aqui abaixo. A primeira situação são pacientes com impossibilidade de micção espontânea. O que é que seria isso? Pacientes ou que apresentam alguma alteração fisiológica, alteração neurológica, que impossibilitem essa micção, essa sinalização de urese, ou então alteração realmente física, que seria a presença de grumos ou coágulos proveniente de lesão ou então de alguma infecção urinária. O segundo ponto que a gente tem é de paciente instável hemodinamicamente, com a necessidade de monitorização de débito urinário. Então, pacientes que têm alguma alteração, por exemplo, alteração cardíaca, paciente que tem alteração renal, que a gente precisa fazer esse acompanhamento do débito urinário, a gente acaba por optar pelo uso da sonda vesical de demora. Mas isso se limitando a pacientes que têm uma certa fragilidade, pacientes que não conseguem urinar em recipientes que tenham uma graduação para conferência de volume. O terceiro ponto é paciente que se encontra em pós-operatório, isso pelo menor tempo possível, com tempo máximo de indicação de até 24 horas, exceto para cirurgias urológicas específicas. Ou seja, no pós-operatório recomendamos até um tempo de 24 horas, porém, em cirurgias urológicas a gente acaba excedendo esse período, até porque o trato urinário sofreu uma intervenção cirúrgica. E no quarto ponto, nós temos o tratamento de pacientes do sexo feminino, ou até masculino também, que tenham úlceras por pressão, que tem essa cicatrização comprometida pelo contato com a urina. Aqui nós trazemos no texto que tem a úlcera por pressão grau 4, ou seja, essa lesão que ela já está num grau mais elevado. Então, até quando o paciente tem uma lesão por pressão que possa ter um comprometimento por molhar com urina, a gente limita a lesões que tenham um estágio, um grau maior de comprometimento. Então, a gente sempre deve dar preferência ao cateterismo intermitente. O que é ele? O cateterismo ou sondagem vesical de alívio, que é um procedimento que nós fazemos e ele vai tirar apenas o conteúdo que está naquele momento, não permitindo a presença da sonda por um longo período de tempo. E no caso do paciente do sexo masculino, a gente tem a variação com a drenagem externa, que seria a UriPen ou UroPen. Então, em relação aos critérios para a escolha do catéter, no nosso próprio POP, que nós temos disponível no Qualis, a gente tem a informação de avaliar o meato urinário e optar pelo menor diâmetro do catéter. Ou seja, a escolha do catéter vai tomar como referência o meato urinário do paciente. Mas a gente tem como referência para adultos do sexo feminino entre 12 e 14 de diâmetro e pacientes do sexo masculino 14, 16 ou 18. Podendo, claro, haver variações de escolher um número menor ou então um número maior. Já para crianças, a gente tem essa medida de 4 a 8 de diâmetro, para a gente ter uma segurança e evitar lesões de trato urinário. Em relação ao material necessário, nós pensamos em trazer justamente essa questão do material necessário para saber a importância dos cuidados antes mesmo de passarmos a sonda. A gente sabe que o procedimento é um procedimento estéril, ou seja, precisa que essa sonda seja inserida na bexiga sem nenhum tipo de contaminação. Então a gente precisa que todos esses materiais que estão visíveis aí para vocês estejam presentes nessa montagem do kit na sonda vesical de demora, para que a gente faça uma passagem da sonda de maneira estéril, sem nenhum tipo de contaminação.
Então, em relação a alguns cuidados que a gente tem no acompanhamento dessa sonda vesical de demora, a gente achou importante trazer essa avaliação e registro da diurese. Em relação a esse registro da diurese, o que é que a gente precisa ter atenção? A ausência ou presença de diurese, que isso vai indicar alguma alteração clínica desse paciente, se esse paciente apresenta uma quantidade grande de diurese ou então apresenta nenhum tipo de diurese, que seria anúria. A característica dessa diurese em relação à cor, em relação ao odor, em relação ao aspecto visual, como é que ela se encontra nesse aspecto visual. E aí a gente traz aqui em relação exatamente como que essa urina se apresenta. Ela pode estar amarelo pálida, amarelo convencional, que seria uma urina normal, pode estar âmbar, que significa uma grande concentração, marrom, que já seria uma alteração voltada para a presença de sangue, verde, que pode ser também relacionada a matérias do sangue, a medicações, vermelho, laranja ou então preta. Então a gente tem várias possibilidades de apresentação da coloração da diurese. É uma coisa que temos que manter muita atenção, que pode apresentar alguma alteração fisiológica desse paciente. Em relação também a outras anormalidades, podemos considerar piúria, hematúria, ou então até a própria disúria, a sensação de desconforto do paciente, que pode ser pelo atrito da sonda ou então até por uma infecção urinária provocada pela utilização da sonda ou o manejo inadequado dela. Então, quais são os cuidados de enfermagem relacionados ao uso dessa sonda vesical de demora? A gente tem aqui 4 pontos fundamentais nesse manejo da sonda vesical de demora. Temos a higiene íntima, cuidados com a bolsa coletora, irrigação vesical e a fixação. Voltando para a higiene íntima associada ao uso de sonda vesical de demora, nosso POP e POPs a serem consultados de outras instituições não tem a recomendação para uso de antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao catéter, uretra ou meato uretral. O que é que isso significa? Não existe a necessidade nem a recomendação que nós utilizamos antibióticos em pomada ou então soluções antissépticas para essa higiene íntima associada ao uso de sonda vesical de demora. Ou seja, o que é que a gente precisa? A gente precisa realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário. O que é que seria isso sempre que necessário? Paciente que apresente evacuações em fralda, que tenha alguma sujidade e também no método diário de realizar a higiene íntima no momento do banho. Já o cuidado com a bolsa coletora, nós temos que atentar principalmente a 3 pontos fundamentais. O primeiro é esvaziar a bolsa coletora regularmente. O que é que seria esse esvaziamento regular? Um esvaziamento de horário, a ser definido pelo médico ou enfermeiro responsável, ou então esvaziamento considerando a parcela da bolsa coletora, que podemos dividir em 3 parcelas, dividir em 3/3. A partir do momento que essa bolsa coletora chega no nível de preenchimento até o 2/3, o indicado é que nós esvaziemos para evitar que essa urina que esteja presente na bolsa coletora venha preencher a ponto de ter um retorno de urina para a bexiga. Outra coisa que a gente deve evitar para o retorno de urina para a bexiga é se atentar a manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga. O que é que seria essa bolsa coletora abaixo do nível da bexiga? Sempre apoiada no suporte da cama, ou então, quando o paciente for fazer alguma transição, por exemplo, o paciente que caminha ou que anda de cadeira de rodas, manter um nível abaixo da bexiga. Caso a gente precise fazer essa manipulação do paciente, ou o paciente deambule ou ande de cadeira de rodas, nós podemos clampear esse circuito da sonda vesical de demora, o circuito da bolsa coletora. A partir do momento que nós clampeamos, evitamos que esse conteúdo da bolsa coletora retorne para a bexiga também. Então, sempre lembrar, vai mudar o paciente de decúbito no leito e precisa fazer a transferência dessa bolsa coletora para o lado oposto, clampeia,
o circuito da bolsa coletora para evitar o retorno de urina para a bexiga e possíveis complicações a partir disso. E o terceiro é manter o sistema de drenagem fechado. Nós sempre vamos fazer esse esvaziamento regular da bolsa coletora, e por ser um sistema estéreo, temos que garantir que esse circuito se mantenha fechado a partir da retirada da urina. Então, como vocês podem ver aí esse clamp verde, a partir do momento que fazemos a drenagem, sempre se atentar de fechar novamente, para evitar essa abertura do sistema estéreo e também do extravasamento de conteúdo no meio externo. Já em relação à irrigação vesical, a irrigação vesical não é algo tão comum de vermos na assistência, mas existe a possibilidade de acontecer. Entretanto, o recomendado é que se evite ao máximo a irrigação do catéter. Por quê? Para não haver abertura desse sistema estéreo, não haver a possibilidade de entrada de micro-organismos a partir dessa manipulação. Então a gente limita o uso da irrigação vesical só para quando houver obstrução do catéter, por exemplo, por muco, coágulos ou outras causas, ou então o risco de obstrução se tiver uma quantidade grande desses materiais. Então, o que é que nós devemos fazer para proceder à irrigação vesical? Nós devemos primeiro fazer a antisepsia da conexão entre a terceira via da sonda e a tampa de oclusão da via, com gases embebidas em clorexidina alcoólica. Ou seja, vamos limpar esse circuito, essa parte de conexão da terceira via, para podermos realizar a conexão da irrigação vesical. E como deve ser a limpeza dessa extremidade da sonda? Essa limpeza deve ser utilizada em movimentos circulares, iniciando do menos contaminado para o mais contaminado, ou seja, da direção do paciente para o circuito da bolsa coletora. E esse circuito de irrigação vesical, ele deve ter sempre disponível um soro para troca antes do esvaziamento completo do soro anterior, para evitar obstrução do catéter ou até o retorno da urina para esse frasco de soro fisiológico. Outra coisa que nós devemos nos atentar é de colocar o suporte de soro sempre a uma altura superior a 50 centímetros, para ter ajuda da gravidade na descida dessa solução fisiológica à bexiga e evitar também a ida dessa urina para o circuito do equipo da irrigação. Voltando para a fixação da sonda vesical de demora, os protocolos estabelecem duas maneiras convencionais de fixação de sonda: a fixação na face interna da coxa, que seria voltada para o sexo feminino, ou a fixação na região suprapúbica ou hipogástrica, voltada para o sexo masculino. Entretanto, alguns estudos também indicam a utilização na face interna da coxa para pacientes do sexo masculino que apresentam independência para deambulação. E quais são as fixações de sonda vesical de demora que podemos ter contato? O padrão ouro seria o Statilock ou o giratório, onde ele interrompe o risco de tracionamento da sonda, porém permite uma certa mobilidade a partir do clamp giratório, que previne o risco à lesão do trato urinário. Já o segundo é o adesivo, que é um modelo mais simples, porém adaptado realmente para a fixação de sondas, onde ele apresenta um material que não irrita a pele. Já no caso do velcro, ele é indicado para pacientes que apresentam independência para atividades básicas de vida diária, onde esse paciente ele vai ter uma deambulação, vai ter uma autonomia maior. Então ele precisa que esse velcro ele mantenha a sonda na posição, mas permita a sua mobilidade. Já por último, nós temos a fita, que pode ser esparadrapo, ou então a fita micropore, que é mais adequada por ser hipoalergênica, e é o que nós temos de mais comum na utilização na fixação dessa sonda. Porém, a que tem mais risco de soltar e a que tem mais risco de provocar danos a essa uretra do paciente por tracionamento. E quais seriam as complicações que nós encontramos a partir do uso da sonda vesical de demora? Complicações que nós podemos identificar. A primeira é a bacteriúria assintomática, que ela é proveniente da contaminação contínua desse trato geniturinário, desse sistema fechado, ou seja, a manipulação inadequada que vai provocar um acúmulo de bactérias, mas esse paciente ele não vai ter uma manifestação clínica. As infecções de trato urinário, que é a proliferação dessas bactérias, que vai provocar também uma sinalização do organismo, ou seja,
vai provocar uma sinalização infecciosa, uma sinalização inflamatória. A retenção de fragmentos do balão na sonda, ou seja, aquela sonda que veio até uma ruptura do balão. Existe a possibilidade desse material que forma o balão permaneça na bexiga e venha provocar reações inflamatórias ou a formação de estruturas que venham obstruir o trato urinário posteriormente. A formação também de cálculo de bexiga, que é uma somatória do uso da sonda, do corpo estranho da sonda na bexiga, com o material a ser eliminado pela urina, ele vem a incrustar nessa sonda, vem a provocar a formação de estruturas que vêm a obstruir esse trato urinário. Os traumas de trato urinário, que são mais especificamente as fístulas ou então as rupturas das estruturas. E por fim nós temos a incontinência, que ela é provocada por esse uso prolongado da sonda vesical de demora e em sua retirada ela vai acarretar nessa dificuldade do organismo, da fisiologia de se readaptar, de restabelecer o seu fluxo original. E aqui nós temos duas fotos que são dos principais fatores que nós vamos ter nessa assistência ao paciente com sonda vesical de demora. A primeira imagem nós temos uma bolsa coletora em um circuito de sonda com a presença de grumos, que seria um indicativo de uma infecção urinária, muito provavelmente pela falha do manejo a essa sonda vesical de demora. Já o segundo, nós temos um trauma de trato geniturinário. Aí podemos ver uma fissura de pênis, ou seja, rompeu essa estrutura dessa uretra e veio a externalizar uma parcela da sonda. Isso daí é resultado ou de uma má fixação ou de uma ausência de fixação. E aí nós podemos ver a importância desse manejo adequado, tanto na prevenção de infecções, quanto até na prevenção de lesões a esse paciente. E danos que não sejam só apenas físicos, mas psicológicos a essa pessoa que faz a utilização da sonda. Então é muito importante que nos atentemos a isso para que possamos prestar um cuidado de qualidade, um cuidado que visa a segurança desse paciente e a permanência de um dispositivo o menos lesivo possível a esse paciente. E a gente agradece a sua permanência até o final dessa apresentação. Aqui nós temos o QR Code que vai ter a nossa lista de frequência, que precisamos que você assine e marque a sua presença. E nós do NEPS nos colocamos à disposição para a retirada de qualquer dúvida. Até a próxima.